A paz do Senhor para todos os nossos professores e superintendente da EBD, da AD Bangu, Ministério de Madureira, e também para todos os demais professores, superintendentes de escola dominical que têm nos acompanhado, e desde já o nosso agradecimento pelos irmãos que também participam conosco. Nosso muito obrigado. Olha, nós estamos trabalhando esse trimestre um tema muito abençoado, aperfeiçoamento cristão, e com o nosso pastor Marcos Santana, dirigente de congregação ali do Bispo Abner, congregação do Campo de Madureira. E lembrando a você para não deixar de usar o livro do mesmo autor que auxilia a nossa revista, o que vai ser edificante para a sua vida espiritual, como também vai acrescentar nas suas aulas. Lembrando aquela sugestão que eu dei, em vez de você pegar o livro e sair lendo o livro, você vai ter que dar aula toda semana e estudar a revista, então leia um capítulo por semana de acordo com a sua lição. Nós chegamos ao tema disciplina e o processo educacional de Deus, né? O texto áureo diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 12:6. Eu estou com 51 anos, então quem é da minha geração, o próximo, vai se lembrar do que eu vou falar. Tenho certeza aqui que todos lembram da vara de goiaba que você apanhava da sua mamãe, que na época era muito ruim, né? A gente era criança, prometia sair de casa e ficava chateado, mas todos nós hoje somos gratos pela nossa mãe ter nos corrigido com aquela vara de goiaba. Não queria ir para a escola cedo, queria ficar dormindo. No meu caso, ia buscar eu e meu irmão à tarde na rua, final de noite, e não vinha para casa jogando bola na rua. E hoje eu sou grato a Deus por aquelas correções que minha mãe... Eu não vou falar aqui o pai, porque graças a Deus o pai estava trabalhando, porque apanhar do pai é ruim demais, porque a mão é muito mais pesada, né? Então sempre quem está ali corrigindo é a mãe. Hoje em dia nós estamos aí com as leis hipócritas, querendo proibir a correção quase que nos filhos. Isso é um erro, porque a Bíblia diz para corrigir o filho com a vara, né? Hoje vamos falar sobre disciplina. Disciplina é um processo educacional de Deus. Amados, é um tema importante de ser falado, pouco trabalhado, né? Porque hoje se fala muito em faça tudo que vier no seu coração, na sua mente, fique à vontade. Nós estamos quase vivendo aquela época do livro de Juízes, que é um dos versículos mais tristes da Bíblia, que diz assim: em Israel cada um fazia o que bem queria, porque naquela época não havia rei em Israel. Imagina você viver numa nação que cada um faz o que bem quer. Estamos hoje sendo doutrinados por muitos aí, via mídia, nas escolas públicas principalmente, para sermos quase que anarquistas, né? Não termos disciplina. Na vida, tudo tem que se ter disciplina para você ser um vitorioso. Quando você traça um alvo, você tem que ter disciplina, que senão você não vai atingir. Então, você quer fazer uma faculdade, você tem que ter uma disciplina. Estabelecer uma disciplina de vida, que senão você não vai alcançar. Você termina uma faculdade, você quer um concurso, uma empresa privada ou um concurso público, se você não tiver disciplina de horário de estudo, você não vai vencer. Todos os alvos da nossa vida, se nós não estabelecermos disciplina, jamais vamos atingi-las. Um jogador,
um esportista, todos estabelecem uma disciplina. Para você atingir a sua saúde, melhorar a sua saúde, você tem que ter disciplina alimentícia e tudo mais, né? Então, disciplina é uma forma de Deus nos educar. Então, Deus também tem a sua disciplina e a igreja. Então, eu quero falar aqui de duas coisas. Primeiro, a disciplina de Deus e a disciplina da igreja. São duas coisas. E a revista trabalha as duas coisas. Eu queria também sugerir, fora o livro do nosso autor, pastor Marcos, eu queria sugerir uma lida, porque quem trabalha sobre esse tema também é Calvino, nos seus livros em 1 Coríntios, seu livro também em 1 Timóteo, que daqui a pouco nós vamos entrar diretamente nos assuntos que Calvino trata sobre isso. Ele é mais específico em disciplina na igreja. E também Russell Shedd trabalha sobre disciplina da igreja, inclusive ele tem um livro específico sobre disciplina. E também John Stott, no seu livro de 1 Timóteo e Tito, ele trabalha também o tema disciplina na igreja. Antes, como a revista mesmo está dividida, tem aqui a parte disciplina, a disciplina de Deus e a disciplina da igreja. Deus é importante. Muitos crentes estão frustrados dentro da igreja porque eles não entendem quando Deus está disciplinando. Olha, a Bíblia diz que é bom nós sermos disciplinados porque isso nos faz entender que nós temos um Pai Celestial. E Paulo chega a dizer que quem não é disciplinado é um bastardo, né? Então, a disciplina é de suma importância, porque ai de mim se Deus não me disciplinasse. E como é que Deus nos disciplina? Ele desce aqui com a vara de goiaba? Não. Ele tem outras varas para nos corrigir. Deus pode nos disciplinar através de uma enfermidade, através de uma perda de um emprego, através de uma perseguição de inimigos, através de uma grande decepção. Tudo isso é o trabalhar de Deus nos disciplinando, nos corrigindo. Para que Deus nos disciplina? Para trabalhar no meu e no seu caráter. Então, o nosso caráter, ele é produtor das obras da carne. O nosso caráter não produz fruto do Espírito. Quem produz o fruto do Espírito é o Espírito Santo em nós. Mas a nossa natureza não produz o fruto do Espírito. Ele produz as obras da carne. Então, quando Deus está trabalhando, a frustração de muitos crentes é o seguinte: ele está passando luta, ele entende que é só o diabo infernizando ele, que ele está sendo perseguido, que é mais uma luta, que dificuldade, e faz campanha. Não, a maioria das vezes que nós estamos passando luta, pode até ser o diabo o instrumento nessa luta, mas é Deus trabalhando, nos disciplinando, nos corrigindo, para nos aperfeiçoar a nossa vida, nos educar como filhos e nos aperfeiçoar para a vida cristã. Então Deus permite essas situações que eu disse, para quê? Para trabalhar no nosso caráter, para mexer. Nós somos muito orgulhosos. Então, por exemplo, eu acho que eu não preciso de ninguém. Acho que o Bispo Abner, ele tem uma frase importantíssima, ele diz: um dos maiores perigos que nós enfrentamos na vida é quando Deus está nos abençoando. E é verdade. Porque quando Deus está nos abençoando, a gente acha que não precisa mais de Deus. A gente começa a ser crítico de tudo. O culto não está do jeito que eu quero, a pregação não está do jeito, o coral não está cantando como eu quero, o pastor não está pregando como eu quero, critica um irmão, uma irmã, você começa a olhar as pessoas por cima, você não precisa de mais ninguém, porque está tudo na bênção com você. Mas aí vem Deus com uma correção. Vem uma luta, vem uma perseguição. Sabe o que acontece? Deus permite para a gente orar mais, para a gente chorar aos pés do Senhor, permite
para que nós valorizemos quem está do nosso lado. Isso acontece comigo e acontece com você. Nós vivemos uma época que de muitas pregações, que é só vitória, é só conquista, é só prosperidade, e esquecemos que o trabalhar de Deus, a disciplina de Deus, é nos corrigindo para sermos melhores crentes. E se somos melhores crentes, estamos aptos a receber a verdadeira prosperidade e as grandes bênçãos de Deus. Então entenda isso, amados. Deus disciplina através das situações que vai nos acontecendo no dia a dia para trabalhar o nosso caráter. Levanta isso com o seu aluno, discuta isso com o seu aluno. A igreja, a maioria dos crentes entende que lutas é só perseguição do diabo. Aí é onde entram as frustrações. Nós temos que entender que as lutas são correções, são a vara de goiaba que Deus usa para nos corrigir. Ninguém aqui vai orar pedindo luta. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre agradeço a Deus pelas lutas, pelos meus inimigos. Não que eu os queira. E sei também que Deus vai jogá-los por terra na hora certa. Assim como Deus usava a Síria, a Babilônia para corrigir Israel, depois Deus desaparecia com eles. Então eu agradeço a Deus pelas lutas, não as peço, mas agradeço, principalmente depois que passa. Por quê? Porque elas trabalharam no meu caráter e na minha vida cristã. Então, o povo de Israel, os homens de Deus, na história de Israel, por exemplo, a Síria foi uma vara de correção para o povo do norte e para o povo de Israel. A Babilônia foi uma correção para o povo, porque o povo não ouvia os profetas. Então, valorize isso. A correção de Deus na minha e na sua vida é porque Ele nos ama. Você vai corrigir o filho do vizinho? Você vai se preocupar em corrigir o filho do vizinho? Não, você não ama, você não o criou, você não o gerou. Você, agora com o seu filho, com a sua filha, você vai cobrar, você vai exigir, você vai corrigir. Por quê? Porque é sangue do seu sangue. Você o gerou. Ele é seu fruto, é promessa de Deus na sua vida. Por isso que você corrige os seus filhos, as suas filhas. Tá certo? Então essa é o lado disciplinar de Deus, o porquê que Deus nos disciplina. E agora um outro lado, a disciplina na igreja. Tem que ser trabalhado com delicadeza. Por quê? Porque num passado, a igreja utilizou de uma disciplina, isso já na história da igreja, lá na era medieval, as disciplinas da igreja, com as suas inquisições e coisas mais, excomungações em cima das pessoas. Também no nosso meio, nós tivemos um momento terrível de pessoas sendo disciplinadas porque cortou um cabelo, porque assistia televisão e coisas do gênero. Também nós tivemos um outro grande problema. As pessoas confessavam, em particular com o pastor, e ele era disciplinado. Por isso, hoje, poucas pessoas procuram os pastores para uma confissão, porque ficou aquele medo. Você confessava para poder ser restaurado e muitos nos levava para o nosso nome para de frente a uma ceia ou uma reunião e as pessoas eram excluídas e isso criou um trauma. A disciplina, a Bíblia ensina que na igreja tem que ter disciplina. A Bíblia fala da exclusão. Começamos por Jesus em Mateus, no livro de Mateus, Jesus fala sobre a disciplina na igreja. Se algum irmão pecar, chame ele e converse com ele. Se ele não entendeu, não aceitou, chama um segundo. Não aceitou, não entendeu? Apresente na igreja a causa. Ele não consertou, exclui ele da igreja. Então a Bíblia, o próprio Jesus ensina. Se eu não me engano, é a primeira vez que o termo igreja foi utilizado. Eu não me lembro agora se é esse termo ou aquele que Jesus disse a Pedro. Qual que foi o primeiro utilizado? Então, Jesus fala sobre a disciplina. O que é essa pessoa que Jesus falou? É aquela pessoa, aquele indivíduo que a Bíblia o chama de irreconciliável.
São pessoas que você chama, orienta, dá problema, dá escândalo. Porque toda disciplina, ela é trabalhada após ser descoberta, né? Está produzindo um escândalo, foi descoberta, está à vista. Porque como é que você vai corrigir alguém que não foi mostrado aquilo não surgiu, não apareceu, está encoberto? Então, Jesus fala sobre isso. Então isso fala de pessoas irreconciliáveis, que você orienta. Aí você chama mais alguém para ajudar, a orientar. Você apresenta o caso para a igreja, a pessoa não quer consertar. Jesus diz, corte ele da igreja. Né? Então, esse é o primeiro exemplo. Nós temos um outro exemplo, aí já com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque na época de Jesus a igreja não estava formada. Jesus estava formando os discípulos que formariam a igreja. Na gestão de Paulo, no ministério de Paulo, aí sim nós já tínhamos igreja em existência e igreja sendo formada. É um outro momento na história. Então, nesse momento, Paulo vai trabalhar com pessoas dentro da igreja. A igreja já está formada com pessoas. Nós vamos ter problemas de adultérios, vamos ter problemas de falsos profetas, né? Esse tipo de coisa. Por exemplo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, nós vamos ter um problema seríssimo. É um rapaz que tinha uma vida sexual com a sua madrasta. E Paulo corrige a igreja de Coríntios e diz, vem cá, vocês estão achando que essa falta de exclusão para esse rapaz e deixar as coisas como estão, vocês estão se gloriando dizendo que são amorosos em Cristo? Não, senhor, vocês estão cometendo um grande erro, que esse homem seja excluído. Depois, lá na frente, em outra carta, Paulo vai mandar reconciliá-lo. Mas Paulo diz assim, que ele seja excluído e entregue a Satanás. Nós já vamos trabalhar sobre esse entregue a Satanás. Então, lá em 1 Timóteo, Paulo também, no versículo 20, Paulo manda excluir Irineu e Alexandre, né? Paulo diz para lançar os dois e entregar os dois a Satanás. Que eles sejam entregues a Satanás. Olha que palavra pesada, palavra dura. Veja bem, pergunte ao seu aluno, o que quer dizer isso, ser entregue a Satanás? Aí eu volto a dizer os 3 livros que eu citei. Calvino, no seu comentário de 1 Coríntios, no capítulo 5. E também Calvino, no seu comentário de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. John Stott, no seu livro 1 Timóteo e Tito. E também Russell Shedd, em específico, tem um livro sobre disciplina. Vão trabalhar o significado, principalmente em Calvino, vão trabalhar o significado do que é o ser entregue a Satanás. O que é isso, ser entregue a Satanás? Que era a disciplina na igreja que Paulo estava estabelecendo. Tem um exemplo, capítulo 5 de 1 Coríntios, o rapaz em adultério, em prostituição com a madrasta, e Irineu e Alexandre, que são entregues a Satanás. O que é isso? Deixa eu dar aqui a explicação por que Paulo diz entregue a Satanás. A igreja é o reino de Deus. E assim como as cidades daquela época, do passado, eram cidades muradas, cercadas, os seus moradores estavam protegidos dos inimigos. Então, eles ficavam ali dentro das cidades muradas. Quando os inimigos atacavam, fechavam-se os portões, estava todo mundo protegido. O que é esse entregue a Satanás que Paulo diz? Que é exclusão, viu? O entregue a Satanás é pegar a pessoa que está dentro da proteção desse reino de Deus e colocar ele para fora do portão, assim como alguém dentro da cidade murada. Se você colocar ele para fora do portão e fechar o portão, ele estava entregue aos animais ferozes e aos inimigos. Da mesma forma, Paulo diz, seja entregue a Satanás. O que é entregue a Satanás? Porque quando nós estamos em comunhão com Cristo, nós estamos entregues a Cristo, guardados, protegidos por Cristo, estamos dentro das muralhas do seu reino.
A partir do momento que eu estou em pecado, não me reconcilio, a igreja estabelece a disciplina de colocar para fora. Colocar para fora é ser entregue a Satanás. Por que ser entregue a Satanás? Porque você está desprotegido a partir desse momento. E muitas pessoas dentro da igreja têm brincado. E muitas pessoas acham que exclusão hoje em dia é brincadeira. Por quê? Porque é excluído aqui, vai para outra igreja lá, vai para outra igreja acolá. Então ele acha que isso não tem problema. Não, senhor. A exclusão é coisa espiritual, é coisa seríssima. A partir do momento que uma pessoa é excluída, ele está entregue. Ele está sem proteção. Ele é vulnerável aos ataques do diabo. Agora, pastor, sobre essa questão de disciplina, a gente tem que disciplinar todas as pessoas que estão... Não, em primeiro lugar, a disciplina ela vem para quem produz escândalo e quem é irreconciliável. Ora, se uma pessoa nos procura em particular, não há escândalo, não há problema, procura o pastor da igreja e confessa a sua miséria, confessa o seu pecado, ninguém pode expô-lo, ninguém pode sair excluindo, né? Porque é claro que cada caso é um caso, mas desde que não houve um escândalo, a coisa está sendo tratada em particular, uma fraqueza pessoal que não produziu escândalo na igreja, que não trouxe nenhuma mancha na igreja, é a hora de se tratar o caso e morrer ali mesmo, através da oração, do conselho, da orientação do pastor, observando se há realmente um arrependimento. Não se pode pegar uma pessoa com verdadeiro arrependimento, com uma causa que se é tratável, e jogar isso em público. Eu, como pastor, ou você, ou alguém, jogar aquilo que estava sem ser divulgado, nós sermos esse divulgador. Não, a gente trata o caso, orienta, ora, né, de acordo com cada caso, é claro, e vendo o verdadeiro arrependimento. Agora, aquilo que produz escândalo, pessoas irreconciliáveis, as exclusões são inevitáveis e deve acontecer na igreja. Agora, sempre trabalhando com misericórdia para que essa pessoa excluída possa, na hora certa, por Deus, retornar à casa do Senhor. Então, a revista é maravilhosa. Ela trata da disciplina de Deus e trata também da disciplina da igreja. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por estar participando conosco.